Olá, vamos falar de algumas dicas que podem ajudar você a aumentar a sua restituição do imposto de renda. Uma delas é com relação à taxa Selic. A Selic, ela hoje está na casa de 13,75%. Então, para aquele contribuinte que eventualmente entregou sua declaração mais para o final e vai ficar para os últimos lotes, isso nem sempre vai ser uma má notícia, porque você vai ter a correção da sua restituição pela Selic. Por outro lado, também, não no caso da restituição, mas no caso de quem tem imposto de renda a pagar, muitas das vezes pagar em cota única vai ser mais vantajoso do que você parcelar e ter a correção das parcelas pela Selic. Então preste atenção, porque a Selic ela pode fazer a diferença ou na restituição ou no seu imposto de renda a pagar. Outra dica também interessante é você sempre começar a preencher a declaração de imposto de renda como se fosse entregar no modelo completo. Ou seja, informe as suas despesas dedutíveis, informe os seus dependentes, etc., porque pode ser que o modelo simplificado não seja o melhor para você. Se você faz direto no modelo simplificado e deixa de fora o preenchimento das despesas que poderiam ser dedutíveis, você poderia perder a comparação. Então, peça ajuda ao próprio programa, ou seja, deixe que o programa ajude, então preencha de forma completa e lá no campo inferior esquerdo, verifique com a ajuda do programa se o modelo simplificado é de fato mais vantajoso ou se o modelo completo. Com isso você pode aí ter uma restituição maior, se for o caso do modelo ser interessante ser um modelo completo, por exemplo. Outro ponto interessante é com relação às despesas. As despesas médicas, por exemplo, elas têm uma riqueza de hipóteses em que você pode fazer uso delas. Um exemplo que muitos contribuintes às vezes se esquecem é que despesas, ainda que tenham fins estéticos, se feitas em clínicas ou por médicos, podem ser abatidos no imposto de renda. Muitas das vezes a despesa médica ela não pode ser utilizada, por exemplo, para um reembolso via plano de saúde, mas você pode utilizar a despesa médica na sua declaração de imposto de renda para aumentar a sua restituição. Outro ponto também são alguns pagamentos que podem ser abatidos da sua renda. Exemplo, gastos muitas vezes com advogados em ações que geraram rendas tributáveis podem ser abatidos dos rendimentos tributáveis de decisões judiciais. Então você pode utilizar o pagamento como uma dedução e assim aumentar a sua restituição. Outro ponto interessante também é com relação a despesas que você tem para poder receber o seu rendimento e você pode abater através do livro caixa. Muitos dos autônomos, por exemplo, podem e devem deduzir da sua renda tributável, da sua renda do trabalho, uma parte daquilo que foi necessário para poder receber. Então, por exemplo, às vezes uma conta de telefone, o aluguel de um imóvel, pode que são ligados diretamente à tua atividade como autônomo, podem ser deduzidos da tua renda tributável como livro caixa. E, finalmente, a gente pode falar das deduções que são feitas por conta das doações incentivadas. Agora, lembrando, a doação incentivada, ela atinge diretamente o resultado da declaração, virando automaticamente mais restituição ou menos imposto de renda a pagar, dependendo do resultado da sua declaração. Mas note que, nesse caso, você fez uma doação incentivada. Então, na verdade, no caso das doações incentivadas, você está direcionando o seu imposto. Pode ser que você tenha, claro, uma restituição, mas não necessariamente você está aumentando a sua restituição. Ela está sendo aumentada, sim, por exemplo, mas por conta de um direcionamento de um imposto através de uma doação incentivada que você fez. Mas sempre vale a pena a gente pensar no próximo e as doações incentivadas, como o próprio nome diz, elas devem ser incentivadas.